Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, o amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MS Fé Católica, e também no canal Ser Católico, onde esse vídeo também será postado. Bem, hoje estou aqui para desmentir, né, mais uma mentira que o protestantismo criou contra a Igreja Católica, né? No caso aqui, é uma mentira que o protestantismo criou contra os livros deuterocanônicos, aqueles 7 livros que tem na Bíblia Católica e não tem na Bíblia Protestante. Falando do livro de Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Esses livros tem na Bíblia Católica e não tem na Bíblia Protestante. Porque os protestantes mutilaram a Bíblia. Só que os protestantes não admitem que eles mutilaram a Bíblia. Então, para não ter que admitir isso, eles inventaram uma história. Qualquer história. E, na verdade, esses livros foram acrescentados na Bíblia pela Igreja Católica no Concílio de Trento. Para quê? Para fundamentar as, entre aspas, heresias antibíblicas, né, da Igreja Católica. E, na verdade, é uma historinha, uma narrativa que não tem nenhum fundamento histórico, né? E é o que eu vou refutar aqui, né? Vou mostrar aqui um vídeo curto de um protestante que me mandaram num grupo que eu participo, de um grupo católico que eu participo no WhatsApp, mandaram esse vídeo, né? Um protestante falando essa história. Eu vou passar o vídeo aqui do protestante, né? O vídeo é curto, é 1 minuto, basicamente, mais ou menos, né? Depois eu vou fazer a refutação. Vamos ver primeiro, né, a historinha. Porque Estes 7 livros a mais que tem na Bíblia Católica entraram nela através do Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563. Esse concílio foi uma resposta à Reforma Protestante. A Reforma Protestante fez algumas perguntas à Igreja Católica. Como que vocês fazem culto a Maria, sendo que não tem isso na Bíblia? Como que vocês fazem a obrigação de pagar indulgências e tirar almas do purgatório se não tem isso na Bíblia? Lembra das 95 teses que Martinho Lutero levantou contra a igreja? Não tinha resposta na Bíblia. Então eles tiveram que fazer um concílio e acrescentou na Bíblia 7 livros a mais, que nós chamamos de livros apócrifos, ou pseudoepígrafos, livros não inspirados, livros não automaticamente originais dos verdadeiros autores que são atribuídos a eles. Mas isso foi apenas uma resposta à Reforma Protestante para poder consolidar ensinos que a Igreja Católica trazia, que não tinha respaldo nos livros que nós conhecemos como inspirados. É isso aí. então, essa é a historinha criada pelos protestantes. A Igreja Católica teria acrescentado os deuterocanônicos na Bíblia para sustentar as, entre aspas, heresias antibíblicas do catolicismo. E aqui ele citou 2 exemplos. Ele falou da veneração a Maria e da questão das indulgências. Ele disse que o Concílio de Trento, né, foi uma resposta da Igreja aos reformadores protestantes. Isso aí está certo. Só que ele falou da veneração mariana, só que o fato é que nenhum reformador protestante contestou a questão da devoção mariana. Se for ler os escritos de Lutero, de Calvino, Zwingli, dos primeiros protestantes, vai ver que eles eram devotos de Nossa Senhora como nós católicos. Eles acreditavam na Imaculada Conceição, na Verdade Perpétua de Maria, na Ascensão de Maria, nos dogmas marianos. Enfim, eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, mas uma grande prova que nenhum reformador protestante contestou alguma doutrina católica sobre Maria é que não tem nenhum decreto de Trento tratando de Mariologia. Como o próprio protestante falou, o Concílio de Trento foi uma resposta o quê? Às contestações dos reformadores protestantes. Então pensa um pouco. Se os reformadores tivessem contestado alguma coisa, algum ponto doutrinário da Igreja Católica sobre Maria, então haveria no Concílio de Trento algum decreto sobre Maria. Só que não tem nenhum decreto do Concílio de Trento sobre Maria. Sinal de que a questão da Mariologia católica não foi discutida pelos reformadores protestantes. Enfim. E se o cara quer fundamento bíblico para a devoção mariana, eu já tenho vídeos mostrando isso aqui no meu canal, só procurando na playlist Mariologia do meu canal. Mas, só para citar 2 versículos, é Provérbios 31:30. A mulher que teme o Senhor merece louvor. Qual a mulher que mais temeu a Deus, senão Maria? Então ela merece louvor. Lê Lucas 1:48. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E, né? Porque o poderoso fez em mim maravilhas. E ela vai dizer, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Início magnífica. Não lembro se foi exatamente essas palavras, mas ela fala isso. Me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. E o anjo chega para Maria, ele saúda como ave cheia de graça, o Senhor é contigo. E o anjo ali, ele apenas repetiu o que Deus mandou ele falar para Maria. Isabel, como é que ela saúda Maria? Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, de onde vem esta onde veio até minha mãe e do meu Senhor. Lucas 1:41, 42 ali.
43. Como é que o cara fala que não tem na Bíblia a devoção mariana? Sobre as indulgências, tem na Bíblia sim. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora, porque também não temos do vídeo. Depois ainda vou fazer um vídeo aqui no canal sobre essa questão das indulgências, né? Inclusive um vídeo que eu tô devendo a um inscrito do canal, né? Mas eu vou fazer posteriormente, né? Mas vamos nos ater aqui ao tema do vídeo, né? A questão da devoção mariana. Nossa, que devoção mariana? A questão dos deuterocanônicos. Eu acabei me confundindo aqui. A questão dos deuterocanônicos no cânon bíblico. Será que eles foram incluídos só no Concílio de Trento? É claro que não, vou mostrar que não. Vamos passar aqui para o material, né? Já está aqui na tela o material que eu preparei. Vamos lá, né? Os deuterocanônicos foram acrescentados na Bíblia no Concílio de Trento. Não vamos desmascarar mais uma mentira protestante. Primeiro, vamos entender por que a Igreja Católica discutiu o cânon bíblico no Concílio de Trento. Porque realmente, o cânon bíblico foi pauta do concílio. Agora, por quê? Foi para incluir livro? Não. Eu vou ler aqui na íntegra o decreto do Concílio de Trento sobre o cânon bíblico e vocês vão ver que em nenhum momento se fala em inclusão de livros. Vamos lá, o decreto de Trento sobre o cânon bíblico. Tá um desgue esse aqui. Depois eu vou colocar aqui a fonte certinho, né? O Sacrosanto Sínodo Ecumênico Geral de Trento, que é ecumênica no sentido de universal, concílio universal da Igreja Romana. De todo mundo romano. Todo o mundo romano aqui é a Igreja Romana. É o concílio que reúne bispos de toda a Igreja Católica Romana. Entendeu? É isso. O Sacrosanto Concílio Ecumênico Geral de Trento, legitimamente reunido no Espírito Santo, tendo sempre diante dos olhos sua intenção de que, extirpados os erros, se conserve na Igreja a pureza do Evangelho, que prometido primeiramente pelos profetas nas Santas Escrituras, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, promulgou por sua própria boca, então mandou seus apóstolos pregá-lo a toda criatura, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a ordem moral, vendo claramente que esta verdade e esta ordem estão contidas em livros escritos e tradições não escritas, recebidas pelos apóstolos, da boca do próprio Cristo, transmitidas como que de mão em mão pelos apóstolos, sob o ditado do Espírito Santo chegaram até nós. Seguindo o exemplo dos padres ortodoxos, recebe e venera, com igual sentimento de piedade e igual reverência, todos os livros, tanto do Novo como do Antigo Testamento, já que o mesmo Deus é o autor de ambos, igualmente recebe e venera as tradições concernentes à fé, tanto a fé como os costumes, moral, né? Como provenientes da boca de Cristo ou ditados pelo Espírito Santo, conservados pela Igreja Católica por sucessão contínua. Para evitar dúvidas a respeito dos livros reconhecidos por esse concílio, julgou oportuno acrescentar a este decreto do elenco. São os seguintes: do Antigo Testamento, 5 livros de Moisés, isto é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, né? 4 dos Reis, que é 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que antigamente esses 4 livros eram chamados de 4 livros dos Reis, né? Os Paralipômenos são os 2 livros de Crônicas, de Esdras, o 1º e 2º, que é chamado de Neemias, ou seja, o 1º e 2º de Esdras é o Esdras e Neemias, né? Tobias, Judite, Esther, Jó, Saltério de Davi, com 150 salmos, provérbios, eclesiastes, cântico dos cânticos, sabedoria, eclesiástico, Isaías, Jeremias, com Baruque, Ezequiel, Daniel, os 12 profetas menores, isto é, Daniel, Osé, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. O 2 dos Macabeus, 1º e 2º. Do Novo Testamento, os 4 evangelhos, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, 14 cartas do apóstolo João aos Romanos, 2 aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, 2 aos Tessalonicenses, 2 a Timóteo, a Tito, a Fílemo, aos Hebreus, naquela época Hebreus era considerado como de São Paulo, 2 cartas do apóstolo Pedro, 3 do apóstolo João, 1 do apóstolo Tiago, 1 do apóstolo Judas e o Apocalipse do apóstolo João. Se, porém, alguém não receber como sagrados e canônicos esses livros em sua integridade, com todas as suas partes, tal como costumavam ser lidos na Igreja Católica, estão contidos na antiga edição latina da Vulgata, e desprezar ciente e propositadamente as tradições antes mencionadas, seja anátema. Portanto, entendam todos de que maneira e por que via este sínodo procederá, depois de ter posto o fundamento da confissão de fé, e de que testemunhos e meios usará principalmente para confirmar os dogmas e restaurar os costumes da Igreja. Essa aqui é a seção 4ª do Concílio de Trento, de 8 de abril de 1546. O decreto sobre os livros sagrados e as tradições a serem recolhidas. Está no Densger, né, nos números 1501 a 1505. Percebeu que em nenhum momento se falou em incluir livros? Pelo contrário, o decreto ele diz que está seguindo o cano que está na Vulgata. Olha o que ele fala. Se, porém, alguém não receber como sagrados canônicos esses livros em sua integridade, com todas as suas partes, tal como costumavam ser lidos na Igreja Católica, que estão contidos na antiga edição latina da Vulgata. Ou seja, o concílio está dizendo, o texto diz que aqui está reconhecendo o mesmo cano que está na Vulgata, o mesmo cano, né?
que já era aceito na Igreja Católica desde que o cânon foi definido, né? Porque ele está condenando a anátema quem não aceitar esse cânon, né? Quem não aceitar os livros canônicos que foram negados aqui, como costumavam ser livros aceitos na Igreja Católica, estão na Vulgata. Ou seja, o Concílio, longe de incluir livros na Bíblia, ele está simplesmente reafirmando o mesmo cânon que já estava, que a Igreja já aceitava desde sempre. O mesmo cânon que está na Vulgata. Então, dentro disso aqui já vê que não tem nada a ver com inclusão de livros. Eu poderia parar a refutação aqui, mas não, vou continuar. Eu vou mostrar que os deuterocanônicos estão no cânon bíblico desde que a Igreja definiu o cânon no fim do século IV. Essa definição do Concílio de Trento sobre o cânon bíblico foi reafirmada no Concílio Vaticano I, na terceira sessão do dia 24 de abril de 1870, Constituição Dogmática Dei Filhos, capítulo 2, número 3006 do Densger, diz assim: e estes livros do Antigo e do Novo Testamento, inteiros e com todas as suas partes, conforme vêm enumerados no decreto do mesmo concílio e se encontram na antiga edição latina Vulgata, devem ser aceitos como sagrados canônicos. Então o Vaticano I reafirma. E Trento, né? Afirma que esse cano bíblico que a igreja segue é o mesmo que está na Vulgata. Mas vamos entender agora por que a Igreja Católica discutiu o cânon bíblico no Concílio de Trento. Por que o cânon foi pauta do Concílio de Trento? E a razão é muito simples. Não tem nada a ver com acrescentar livros na Bíblia para defender as doutrinas da Igreja Católica. Até porque a Igreja Católica não segue só a Escritura. Para a Igreja Católica segue a Bíblia, a tradição e o magistério. Então não tem que estar tudo na Bíblia. Então a Igreja Católica não tem necessidade de ter que provar tudo na Bíblia. Então, não tem necessidade da Igreja Católica ter que acrescentar livros na Bíblia para defender suas doutrinas. Segundo, na verdade, o concílio discutiu o cânon bíblico por causa de um herege que estava negando livros que estão na Bíblia. Quem era esse herege? Martinho Lutero, o pai do protestantismo, o fundador, né, do protestantismo. O cara que deu início à revolta protestante. Martinho Lutero, o grande heresiarca. Ele estava contestando a inspiração de alguns livros da Bíblia. E eu vou mostrar aqui, né? Vou mostrar algumas citações de comentários que Lutero fez em alguns livros. Citações que eu retirei do livro Manual de Defesa do Livro Deuterocanônico. Esse livro aqui, ó. Do Rafael Rodrigues, lá dos Apologistas Católicos. É um livro muito bom para quem quer defender os livros deuterocanônicos. Livro de apologética sobre esses 7 livros é muito bom, irrefutável. Protestante nenhum refuta esse livro. Muito bom. Você que quer aprender a defender os deuterocanônicos, compre esse livro e leia. Muito bom. Vamos voltar aqui pro vídeo, né? Vamos ver o que Lutero falava, né, de alguns livros da Bíblia. Primeiro eu vou começar com o que ele falava do livro de Esther. E do segundo livro de Macabeus. Olha o que ele escreveu. Tá no Conversas à Mesas, capítulo 24. Citado na página 253 desse livro aqui. Né? Então tá. Eu sou tão grande inimigo do segundo livro dos Macabeus e de Esther, que eu gostaria que eles não chegassem a nós em tudo, pois eles têm perversidades pagãs demais. Os judeus estimam mais o livro de Esther do que qualquer um dos profetas, pois eles são proibidos de lê-lo antes de terem atingido a idade de 30 anos em razão da matéria mística que ele contém. Então, para Lutero, segundo Macabeus, que não está na Bíblia protestante, e Esther, que está na Bíblia dos protestantes, são livros que têm muitas perversidades pagãs. Ou seja, para ele não é inspirado por Deus, ele é apócrifo. Agora, o que ele falou sobre a carta de São Tiago e a carta de São Judas? O prefácio da tradução alemã de Lutero, as epístolas de São Tiago e São Judas, de 1522, que ele escreveu em 1522. Está nas páginas 255 e 256 desse livro. Olha o que ele escreveu. Embora essa epístola de São Tiago fosse rejeitada pelos anciãos, eu elogio-a e considero um bom livro, porque estabelece não doutrina de homens, mas vigorosamente promulga a lei de Deus. No entanto, afirmo a minha própria opinião sobre isso, sem prejuízo para ninguém. Eu não considero como escrita de um apóstolo, e as minhas razões seguem. Em primeiro lugar, é terminantemente contra São Paulo, e todo o resto da escritura atribui justificação às obras. Ou seja, ele não considera como escrita de um apóstolo, ele vai dizer, ele não considera como inspirado, por quê? Porque para ele contradiz Paulo na questão da justificação das obras. Por quê? Porque Lutero pregava o sola fide. E São Tiago acaba com o sola fide no capítulo 2. Ele diz que a fé sem obras é morta, está em Tiago 2,26. Então, ou seja, negou a inspiração por conveniência. Porque não está de acordo com a doutrina que ele pregava. Ele arrancou da Bíblia. Negou a inspiração. Arrancou o modo de falar. Né? Porque ele não chegou a imprimir uma Bíblia sem esses livros, mas ele negou a inspiração. Continuando. Em segundo lugar, seu objetivo é ensinar os cristãos, mas em todo lugar, em todo este longo ensino, ele não menciona uma única vez a paixão, a ressurreição ou o Espírito de Cristo. Continuando. Para a página 256 e 257 desse livro. Todos os livros sagrados, genuínos,
estão de acordo nisso. Ainda é o prefácio da tradução de Santiago e São Judas, né? De Lutero. Todos os livros sagrados genuínos estão de acordo nisso. De que todos eles pregam e inculcam Cristo. Mas esse Tiago não faz nada mais do que levar a lei e suas obras. Portanto, não vou tê-lo em minha Bíblia contado entre os principais livros de verdade. Embora eu não impediria ninguém de incluir ou exaltá-lo como lhe apraz. Pois há de outra forma muitos provérbios bons nele. Em relação à Epístola de São Judas, ninguém pode negar que é um extrato ou uma cópia da segunda Epístola de São Pedro. Todas as palavras são muito parecidas. Embora eu valorize este livro, é uma epístola que não precisa ser contada entre os principais livros que deveriam lançar as bases da fé. Ou seja, para ele, Tiago e Judas não precisa estar no cano bíblico. Né? Porque ele não reconhecia como inspirado. Agora, o que ele falou sobre o Apocalipse de São João. Prefácio da tradução alemã de Lutero. É o Apocalipse de São João, também do ano 1522, citado na página 257 nesse livro aqui. É desse livro que eu tirei as citações. Sobre o livro do Apocalipse de João, deixe todos livres para terem suas próprias opiniões. Eu não obrigo ninguém a seguir minha opinião ou julgamento. Eu digo o que sinto. Eu sinto a falta de mais de uma coisa neste livro. Isso me não faz considerá-lo nem apostólico nem profético. Eu não posso de maneira nenhuma detectar que o Espírito Santo produziu, negou com todas as letras que Apocalipse de São João é inspirado por Deus. Ou seja, Lutero questionou a inspiração além dos deuterocanônicos, ele questionou a inspiração de Esther, questionou a inspiração de Tiago, Judas, Apocalipse. No caso de Tiago, por pura conveniência, porque Tiago detona o salafide, e Lutero pregava. Ou seja, por que a Igreja Católica discutiu o cano bíblico no Trento? Porque tinha um herege chamado Lutero que estava contestando a inspiração de alguns livros da Bíblia. Por isso a Igreja Católica teve que ir lá e reafirmar o cano da Igreja, o cano que a Igreja sempre seguiu. E Lutero questionou, inclusive, alguns livros que hoje está no cano protestante. Esther, Tiago, Judas e Apocalipse, está na Bíblia protestante. Mostra que os protestantes não seguem o que Lutero pregava. Porque se eles seguissem, eles teriam tirado Esther, Tiago, Judas e Apocalipse da Bíblia deles. Então já está aqui explicado o motivo da Igreja Católica ter discutido o cano bíblico em Trento. Não tem nada a ver com acrescentar livro da Bíblia. Foi para combater as heresias de Lutero que estava contestando a inspiração de alguns livros da Bíblia. Livros, inclusive, que estão no cano protestante. Mas vamos agora ver por que os deuterocanônicos não foram acrescentados no Concílio de Trento. Vamos, né, derrubar de uma vez por todas essa heresia, essa mentira, né? Vamos lá. Então eu vou começar aqui com o historiador protestante, Philip Schaff, né? Historiador protestante. Viveu no século XIX. Na sua obra História da Igreja Cristã, volume 3º, no parágrafo 118, ele escreveu o seguinte: na Igreja Ocidental, o cano de ambos os testamentos foi fechado no final do século IV pela autoridade de Jerônimo, que oscilou, no entanto, entre as dúvidas críticas e o princípio da tradição. E mais especialmente de Agostinho, que seguiu firmemente o cano alexandrino da Septuaginta e a tradição preponderante em referência a disputadas epístolas católicas e o Apocalipse. Embora ele mesmo, em alguns lugares, se incline a considerar os apócrifos do Antigo Testamento como livros deuterocanônicos, esses apócrifos que ele fala, são 7 livros que estão no Antigo Testamento, que tem na nossa Bíblia e não tem na Bíblia protestante. Os protestantes chamam de apócrifos. O autor que é protestante. O Concílio de Hipona, em 393, e o terceiro, de acordo com outros, considerado o sexto, o Concílio de Cartago, em 397, sob a influência de Agostinho, que frequentou ambos, fixaram o cano católico das Sagradas Escrituras, incluindo os apócrifos do Antigo Testamento, e proibiu a leitura de outros livros nas igrejas, exceto os Atos dos Mártires e em seus dias de memória. Essa decisão da Igreja Transmarina, no entanto, estava sujeita à ratificação, e a concordância da Sé Romana, recebida com o de Inocêncio I e Gelásio I, 414 d.C., repetiram o mesmo índice de livros bíblicos. Ou seja, temos aqui um autor protestante afirmando que o cano foi definido no fim do século IV, e o cano definido lá incluiu os deuterocanônicos, né? O cano bíblico foi definido no ano 382 pelo Papa São Damaso I no Sínodo de Roma. Eu não sei por que alguns autores não citam esse sínodo, né? Mas houve esse sínodo. Eu vou citar aqui, mas antes eu preciso esclarecer algumas coisas. Em algumas listas antigas a gente vai citar apenas Jeremias, às vezes Lamentações, mas a gente às vezes também não aparece Lamentações e Baruque. Por quê? Porque naquele tempo, no século IV, Jeremias, Lamentações e Baruque era considerado como um único livro. Então, ou seja, o livro de Baruque e Lamentações era considerado como parte de Jeremias. Então, quando em algumas listas antigas a gente vê apenas Jeremias, saiba, né? Sem citar explicitamente Baruque, ou sem citar explicitamente Lamentações, entenda. Jeremias aqui é Jeremias, Lamentações e Baruque.
A gente pode ver isso na obra de São Cirilo de Jerusalém, nas leituras catequéticas 435. São Cirilo viveu no século IV, por volta de 350. Quando ele vai trazer a lista dele do cânon bíblico, ele escreveu o seguinte: e depois desses vem 5 livros proféticos. Dos profetas, um livro, de Isaías 1, de Jeremias 1, incluindo Baruque, Lamentações e Epístola, que é o capítulo 6 de Baruque. Então Ezequiel. A mesma coisa na obra de Santo Atanásio de Alexandria, que também viveu no século IV, na sua carta 39, versículo 4. Carta 39, 4. Do ano 367 d.C. Jó segue então os profetas, os 12 sendo considerados como um livro. Então Isaías, um livro. Então Jeremias, com Baruque, Lamentações, Epístola, que é Baruque 6, capítulo 6 de Baruque, um livro. Depois Ezequiel e Daniel, cada um livro. Então, nos textos do século IV, o livro de Jeremias na verdade, Jeremias, Baruque e Lamentações. Em algumas listas do século IV também vai aparecer a expressão 5 livros de Salomão. Isso aqui se refere aos livros de Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria Eclesiástica. A gente vê isso na obra de Santo Agostinho, A Doutrina Cristã, do ano 397 d.C. A Doutrina Cristã, livro 2, capítulo 13. Santo Agostinho escreveu o seguinte: depois segue os profetas, e ele traz uma lista dos livros bíblicos, né? Entre os quais se encontram o livro de Davi, os Salmos, 3 de Salomão, os Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Os outros dois livros, dos quais um é Sabedoria e o outro Eclesiástico, são atribuídos a Salomão por certa semelhança com os precedentes, mas comumente se assegura que quem o escreveu foi Jesus, filho de Siraque, o autor de Eclesiástico, né? Então, onde vê essa expressão 5 livros de Salomão, nessas listas do século IV, século V, vamos entender que se refere a esses livros: Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Então vamos agora às listas. Começando com o Sínodo de Roma, do ano 382 d.C. Decretum Damazi, com explicação da fé, tratando do cânon da Sagrada Escritura. Isso aqui está no Desger, números 179 e 180, ano 382. Aqui eu não vou trazer listas anteriores, porque eu vou trazer o que eu quero mostrar, listas anteriores a esse concílio, porque eu quero mostrar que os deuterocanônicos estão na Bíblia desde que a igreja definiu o cânon, e a definição se deu aqui nesse concílio. Então eu vou mostrar listas a partir daqui. Daqui para frente. 382 para frente. Então vamos lá. Agora tratemos das escrituras divinas que a Igreja Católica Universal deve acolher e o que deve evitar. Que a Igreja Católica Universal deve acolher e o que deve evitar. Então ele está definindo o cânon não é só para Roma, né, para a igreja do mundo inteiro. Por quê? Ele é Papa. Ainda que seja um concílio regional, foi presidido pelo Papa. O Papa tem autoridade sobre o mundo inteiro. Então ele pode, né, dar autoridade sobre toda a igreja para uma decisão de um concílio regional. O Papa pode fazer isso. Então vamos lá. Agora tratemos das escrituras divinas que a Igreja Católica Universal deve acolher e o que deve evitar. Começa a ordem do Antigo Testamento. Gênesis, um livro. Êxodo, um livro. Levítico, um livro. Números, um livro. Deuteronômio, um livro. Josué, um livro. Juízes, um livro. Ruth, um livro. Reis, 4 livros. Que é 1 e 2 Samuel e 2 Reis, né? Paralipômeno, que é Crônicas, 2 livros. 150 Salmos, o Saltério. Um livro. Salomão. 150 Salmos, Saltério, um livro. Salomão, 3 livros. Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Sabedoria, um livro. Eclesiástico, um livro. Igualmente a ordem dos profetas. Isaías, um livro. E Jeremias, um livro. Que é Jeremias, Baruque e Lamentações. Jeremias com as sinotes, suas lamentações. Ezequiel, um livro. Daniel, um livro. Oséias, um livro. Naum, um livro. Joel, um livro. Abdias, um livro. Jonas, um livro. Naum, um livro. Abacuque, um livro. Sofonias, um livro. Ageu, um livro. Zacarias, um livro. Malaquias, um livro. Igualmente a ordem das histórias. Tobias, um livro. Esdras, 2 livros, que é Esdras e Neemias, né? Um livro. Judite, um livro. Macabeus, 2 livros. 2 livros. Esse aqui é o cânon do Antigo Testamento definido no Concílio de Roma. E tem aqui Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, né? Tobias, Judite e os 2 livros de Macabeus, deuterocanônicos. Esse aqui. Aqui, ele vai trazer aqui o cânon do Novo Testamento. Eu não vou aqui ler o do Novo Testamento, porque não interessa. Só para mostrar que, né? Quem quiser ler, pausa o vídeo e lê. O que interessa aqui é o do Antigo Testamento. A gente já viu que tem os deuterocanônicos, como eu mostrei aqui. Então vamos agora para o Conselho Regional de Hipona, do ano 393. Esse, eu tirei a citação desse livro aqui, na página 300, na página 211 desse livro. Conselho de Hipona, cânon 36. Assim, nada seja lido na igreja além das escrituras canônicas sobre o nome de divinas escrituras. Portanto, essas são as escrituras canônicas. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 4 livros Reis, que é 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Paralipômenos, que é Crônicas, né? 2 livros. Jó, Salmos de Davi, 5 livros de Salomão, que é Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Os 2 profetas menores. Os 2 profetas menores é
Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ou seja, os livros proféticos de Oséias até Malaquias. Os proféticos, com exceção de Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel e Daniel, né? Isaías e Jeremias, que é Jeremias, Baruque e Lamentações. Daniel, Ezequiel, Tobias, Judite, Esther, Esdras, 2 livros. Macabeus, 2 livros. Este é o Novo Testamento. 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, né? Dos 12 apóstolos, um livro, 3 epístolas de Paulo apóstolo, uma do mesmo aos Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Tiago, uma de Judas, Apocalipse de João. Quanto à confirmação deste cano, a igreja de Além-Mar deve ser consultada. A igreja de Além-Mar é Roma, né? Roma. Porque Hipona é atualmente a cidade de Anaba, na Argélia, norte da Argélia. Então, fica no norte da Argélia. O mar que banha a Argélia é o Mediterrâneo. Então, a igreja do outro lado do Mediterrâneo. Do outro lado da Argélia, do lado contrário da Argélia, está a Península Itálica. Então, a igreja do outro lado do mar Mediterrâneo é Roma. É só ver o mapa. Roma. O aniversário dos mártires e seus feitos devem ser lidos também. Então, o sínodo de Hipona, o concílio de Hipona, teve a participação de Santo Agostinho, como colocou lá o senador protestante Philip Scaff, colocou os deuterocanônicos no cano bíblico, como eu citei aqui, como eu mostrei aqui. Esse cano foi submetido à aprovação de Roma. E conforme o historiador Philip Scaff, protestante, essa aprovação veio quando os papas, acho que Inocêncio I e Gerais I, repetiram o mesmo cano, alguns anos depois. Agora, o Sínodo de Cartago, ano 397 d.C. Esse texto está no Densger, número 186. Terceiro Sínodo de Cartago, ano 397. 28 de agosto de 397. Foi estabelecido que na igreja não se lê nada sobre o nome de escrituras divinas a não ser os escritos canônicos. Os escritos canônicos são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 4 livros dos Reis, que é os 2 de Samuel e 2 dos Reis, 2 livros das Crônicas, Jó, Saltério Davídico, 5 livros de Salomão, que é Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria Eclesiástica, 12 livros dos profetas, né? Isaías, Jeremias, os 12 livros dos profetas são os 12 profetas menores, né? Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Isaías, Jeremias, que é Jeremias, Baruque, Lamentações, Daniel, Ezequiel, Tobias, Judite, Esther, 2 livros de Esdras, que é Esdras, Neemias, 2 dos Macabeus, os escritos canônicos do Novo Testamento, por sua vez, são 4 livros dos Evangelhos, 1 livro de Atos dos Apóstolos, 3 cartas do Apóstolo Paulo, 1 do mesmo aos Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, 1 de Tiago, 1 de Judas, o Apocalipse de João. Em um códice é acrescentado: consulte-se a Igreja Transmarina para a confirmação deste cano. A Igreja Transmarina é Roma. Cartago, atualmente, seria onde hoje fica a Tunísia, né? Era antigamente o reino de Cartago, e a cidade de Cartago seria onde hoje é Tunis, a capital da Tunísia, que é no norte da África, banhado pelo Mediterrâneo. Do outro lado, e é vizinho da Argélia. Do outro lado, no Mediterrâneo, temos a Península Itálica, Roma. Então a Igreja Transmarina é Roma. Então, o Sínodo de Cartago, que também contou com a presença de Santo Agostinho, conforme o historiador protestante Philip Scaff, que eu li aqui, definiu o mesmo cano de Roma e Hipona, contendo os deuterocanônicos, submeteu esse cano à aprovação de Roma, essas suas decisões à aprovação de Roma, e veio quando Inocêncio I e Gerais I reafirmaram o mesmo cano, conforme o historiador protestante Philip Scaff. Agora vamos à lista de Santo Agostinho de Hipona, do ano 397. Está na obra Doutrina Cristã, livro 2, capítulo 13. Do ano 397 d.C. Veja o que Santo Agostinho escreveu. O cano completo das Sagradas Escrituras, ao qual se refere às considerações precedentes, compreende os seguintes livros: os 5 de Moisés, a saber, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Um livro de Jesus, filho de Navé, que é Josué. Um dos Juízes. Um livro intitulado Ruth, o qual parece pertencer ao começo da história dos reis. Segue-se os quatro dos reinos, os 4 reis, né, que é 1 e 2 Samuel e 2 reis, né? 2 dos Paralipômenos, que não são a sua sequência, mas, por assim dizer, uma complementação. Paralipômenos, crônicas, né? Todos esses livros são narração histórica que contém o desenvolvimento das épocas e a ordem dos acontecimentos. Há outras histórias de tipo diferente que não possuem conexão com a ordem dos acontecimentos anteriores, nem se relacionam entre si, como os livros de Jó, de Tobias, de Esther, de Judite, os 2 livros dos Macabeus, os 2 de Esdras. Estes parecem seguir antes aquela história que ficaram suspensa com os livros dos reis e dos Paralipômenos. Depois seguem os profetas, entre os quais se encontram o livro de Davi, os Salmos, 3 de Salomão, os Provérbios, o Cântico dos Cânticos e o Eclesiastes. Os outros 2 livros, dos quais um é sabedoria, o outro é eclesiástico, são atribuídos a Salomão, né, por certa semelhança com os precedentes. Mas comumente se assegura que quem os escreveu foi Jesus, filho de Siraque.
e como mereceram ser recebidos com autoridade canônica, devem ser contados entre os livros proféticos. Os livros restantes são propriamente chamados dos profetas. 12 são esses livros, correspondendo cada qual a um profeta. Como estão corretos, conexos e nunca foram separados. São contados como um só livro. Eis os nomes dos profetas: Osés, Joel, Amós, Abidias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os 12 profetas menores. Em seguida, os 4 livros dos grandes profetas. Isaías, Jeremias, que é Jeremias, Baruque, Lamentações, Daniel e Ezequiel. Esses 44 livros possuem a autoridade do Antigo Testamento. Conta o Novo Testamento, que compreende 4 livros do Evangelho, segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. As 14 cartas de São Paulo, 1 aos Romanos, 2 aos Coríntios, 1 aos Gálatas, 1 aos Efésios, 1 aos Filipenses, 2 aos Tessalonicenses, 1 aos Colossenses, 2 a Timóteo, 1 a Tito, 1 a Fílemo, 1 aos Hebreus, 2 a São Pedro, 2 de São Pedro, as 3 de São João, o livro único dos Atos dos Apóstolos e o outro único de São João, titulado do Apocalipse. Então, Santo Agostinho, no fim do quarto século, também colocou os deuterocanônicos no cano bíblico. Listou como livros canônicos inspirados por Deus. Agora, o quarto concílio regional de Cartago, do ano 419. Também tirei a citação desse livro aqui, do Rafael Rodrigues, na página 214. Diz assim: nada seja lido na igreja, exceto as escrituras canônicas. Item que, exceto as escrituras canônicas, nada seja lido na igreja sob o nome de escritura divina. Mas as escrituras canônicas são as seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, filho de Nun, os Juízes, Ruth, os Reis. São 4 livros, que é 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. As Crônicas, 2 livros, Jó, Saltério, que é Salmos. Os 5 livros de Salomão, que é Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico. Os 12 livros dos profetas, Isaías, Jeremias, né? Que é Jeremias, Baruque, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Tobias, Judite, Esther, Esdras, 2 livros, que é Esdras e Neemias, né? Macabeus, 2 livros, que é 1 e 2 Macabeus. Novo Testamento, os Evangelhos, 4 livros, Atos dos Apóstolos, 1 livro, as 14 epístolas de São Paulo, as epístolas de Pedro, o apóstolo, 2, as epístolas de João, o apóstolo, 3, a epístola de Tiago, o apóstolo, 1, a epístola de Judas, o apóstolo, 1, o Apocalipse de João, 1 livro. Então, isso aqui é o cânone 24, do quarto concílio de Cartago, do ano 419, que também repetiu o mesmo cano de Roma, Dípano de Cartago terceira de Santo Agostinho, incluiu 7 deuterocanônicos, muito antes de Trento. Agora vamos ao Concílio Ecumênico de Florença, que aconteceu entre 1431 e 1447, Concílio Ecumênico. Mais de 100 anos antes de Trento. Né? Vou ler aqui a bula Cantate Domino, do Concílio de Trento, sobre a união com os coptos e os etíopes, do dia 4 de fevereiro de 1442. Estamos aqui há 104 anos do início do Concílio de Trento. Há 104 anos da definição sobre o cano bíblico de Trento, que foi no início do cano bíblico. A definição de Trento sobre o cano bíblico foi na quarta sessão, no início do concílio, né? 1546. Estamos aqui há 104 anos antes. Né? Isso aqui está no Densger, números 1334 e 1335. E diz assim: a igreja confessa um só e mesmo Deus como autor do Antigo e do Novo Testamento, isto é, da lei, dos profetas e também do Evangelho. Porque os santos do um e do outro Testamento falaram sobre a inspiração do mesmo Espírito Santo, e ela aceita e venera os livros deles, compreendidos sobre os seguintes títulos: os 5 livros de Moisés, isto é, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os livros de Josué, dos Juízes, Ruth, os 4 livros dos Reis, que é 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, os 2 não, perdão, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, né? Os 2 dos Paralipômenos, esse aqui são os dois livros de Crônicas, né? Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Jó, Salmos de Davi, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías, Jeremias, Baruque, Ezequiel, Daniel, os 12 profetas menores, Osés, Joel, Amós, Abidias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 2 Macabeus, 4 Evangelhos, segundo de Mateus, Marcos, Lucas e João, 14 epístolas de Paulo, os Romanos, 2 aos Coríntios, as Gálatas, aos Efésios, Filipenses, 2 aos Tessalonicenses, aos Colossenses, 2 a Timóteo, a Tito, a Fílemo, aos Hebreus, as 2 cartas de Pedro, as 3 de João, 1 de Tiago, 1 de Judas, os Atos dos Apóstolos e o Apocalipse de João. Aqui não citou explicitamente Lamentações, porque está dentro de Jeremias. Mas a gente já viu aqui que isso aqui é mais de 100 anos antes de Trento e já tem os 7 livros deuterocanônicos. Isso aqui é um conselho ecumênico, ou seja, o conselho universal, né, de toda a igreja romana. Né? Reunindo bispos de toda a igreja romana. Afirmando o mesmo cano de Trento com 7 deuterocanônicos. Então, com esses concílios fica claro. Os deuterocanônicos estão na Bíblia desde que a igreja definiu o cânon. Não foram acrescentados em Trento, como o protestante diz aí, não.
seja, essa história que a Igreja Católica acrescentou os deuterocanônicos em templo não passa de uma historinha inventada pelos protestantes para negar, né, para rejeitar para justificar a mutilação que eles viram na Bíblia, tirando os deuterocanônicos. Porque a verdade dos fatos é outra. Os fatos, o que as fontes históricas mostram é que esses livros sempre tiveram na Bíblia desde que a igreja definiu o cânon. Que na verdade o que aconteceu foi que os protestantes mutilaram a Bíblia. Foi isso que aconteceu. Eles mutilaram a Bíblia. Eles arrancaram os 7 livros. Inventaram essa história para justificar a mutilação deles. Para não ter que admitir que eles mutilaram a Bíblia. Enfim. Então, aqui são as referências que vão estar na descrição do vídeo. E é isso, né? Espero que tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado claro, né? Mais uma mentira protestante que foi desmascarada. Espero que tenha ficado claro. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Né? Deixe seu like no MSFé Católica e no C Católica. Se inscreve no MSFé Católica e na C Católica também. Ative o sino das notificações que estiver ativado, tanto aqui no MSFé Católica quanto na C Católica. Se inscreva nos outros canais católicos, ajude a divulgar, né? Além aqui no meu canal. Tem o Bate-Papo Católico, meu amigo Ciclista, que de vez em quando participa aqui das lives comigo. Tem o Universo Católico do Carlos André Perim, que participou da última live aqui comigo. Tem Informação Católica do meu amigo Matheus. Tem o canal do Robson 2.0 do Robson. Tem o Hora de Macabeus do Cris Macabeus, que é voltado para o Apocalipse, para quem quiser, né, aprender o Apocalipse sobre uma visão, a partir de uma visão racional. E agora o Cris e o Robson também criaram um novo canal para falar de Apocalipse, da visão preterista do Apocalipse. O canal se chama Escatologia Preterista. Vão lá e se inscrevam. Um excelente canal, né? Gosto, indico, recomendo o canal novo. Ajude a divulgar, né? Para quem, né, quiser aprender sobre a visão preterista do Apocalipse, vá lá, se inscreva. É uma Escatologia Preterista, né? Eu vou deixar o link desse novo canal aqui na descrição do vídeo. Vou colocar na aba de canais recomendados do meu canal, acho que ainda não tá lá, mas eu vou colocar lá, né? E na aba de canais recomendados do meu canal tem uma lista de vários canais que eu gosto, que eu indico, que eu recomendo. Vai lá, tem lá as minhas indicações de canais católicos para você acompanhar. Se você gostar, se inscreve. Se não gostar, não se inscreve, tem lá as indicações. É isso, né? Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSFéCatólico, vou deixar o link na descrição. E é isso. Paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, fico por aqui. Até a próxima e tchau!